Boa tarde a todos os irmãos que estarão assistindo este vídeo. Queridos irmãos, hoje eu quero tratar com os irmãos acerca do ateísmo, pois temos visto muitos ateus nos dias de hoje e cada vez mais o número de ateus tem crescido, não só nessa nossa sociedade cá em Angola, mas também em várias sociedades, como assim no Brasil, em outras partes do mundo. Então algumas pessoas se perguntam o que a Bíblia trata acerca do ateísmo. Poderei responder essas questões biblicamente. Biblicamente, no livro de Salmos, no seu capítulo 53, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: disse o tolo no seu coração, não há Deus. Em Salmos 14, versículo 1 também diz o tolo em seu coração, não existe Deus. Então esta é uma das principais declarações que a Bíblia faz sobre o ateísmo. Então, sobre o ateísmo, podemos destacar dois pontos. Primeiro, o ateísmo é uma tolice. Por quê? Porque a Bíblia já começa a apresentar, afirmar categoricamente a existência de Deus. Gênesis capítulo 1, no seu versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E não só, também a natureza em si só vem revelar de que existe Deus. Romanos, no seu capítulo 1, versículo 20, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então nós vamos ver que a natureza vem expressar a existência de Deus. Olhando para os céus, olhando para a terra, olhando para os animais, isso já vem trazer à tona de que existe um Deus. Deus é claramente visto na criação. Desse modo, o ateísmo é considerado tolice, porque ele é irracional, é ir contra o evidente e razoável. Na verdade, o ateísmo é maior tolice. É maior tolice de que se pode existir. O ateu simplesmente ele fecha os olhos para as evidências e tapa os ouvidos para a razão. Mas por qual motivo ele faz isso? Isso nos leva no segundo ponto. Primeiro, quando nós vamos estudar, queridos irmãos, acerca da queda do homem, nós vimos de que o ateísmo, ou seja, que a tolice do ateísmo surge a partir do coração pecaminoso do homem. Nenhuma pessoa torna-se ateísta por causa de argumento, mas sim por causa do pecado em seu coração. Então, com isso, é só para dizer que esses ateus, eles não são ateus porque leram muitos... Não, isso tudo é por causa da pecaminosidade do seu coração. Eles têm um coração corrupto que lhes faz eles negarem a existência de Deus. Pois em Romanos capítulo 1, no seu versículo 19, a Bíblia afirma que os ateus não negam a Deus pela lógica, mas pela injustiça. Os homens suprimem a verdade pela injustiça. Então, com isso, queridos irmãos, a Bíblia afirma que o ateu nega a existência de Deus porque ele decidiu viver para o pecado. Negar a existência de Deus é viver no pecado. Os ateus negam a existência de Deus, pois os seus corações são corações corruptos e enganosos. Conforme um dia Agostinho dizia, um homem do passado Agostinho, ninguém nega a Deus, a não ser que lhe interessa que Deus não exista. Isso é verdade. Se entre os homens pecadores encontram-se os ateus, a Bíblia afirma que até os animais não duvidam da existência de Deus. Os animais não duvidam da existência de Deus. Pergunta, porém, aos animais, e eles ensinarão. Ou às aves dos céus, e elas cantarão. Fale com a terra, e ela instruirá. Deixe que os peixes dos mares informam. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Se nós vermos Jó no seu capítulo 12, no seu versículo 1, no seu versículo 7 a 9.
Então, com isso, queridos irmãos, mas é que a Bíblia afirma que nem mesmo os demônios duvidam da existência de Deus. Nem mesmo os demônios duvidam da existência de Deus. Você crê que Deus, você crê que existe um Deus? Muito bem, até os demônios creem e estremecem. Tiago, no seu capítulo 2, no seu versículo 19. Então, queridos irmãos, é só para dizer que a Bíblia desqualifica o ateísmo como uma crença válida e irracional. Então, isso para dizer que o ateísmo é uma tolice, que o ateísmo é manifestação de um coração perverso e pecaminoso. Isto sim é que a Bíblia traz acerca do ateísmo. Para vocês que estão assistindo este vídeo, que talvez são ateus, saibam que a Bíblia vos chamam de louco. E não só, também vocês sois tolo. Conforme um grande homem, Charles Andrew Spurgeon, dizia: o ateísmo é algo estranho, que nem mesmo os demônios chegaram a este ponto. Isto é verdade, e eu concordo. Então o ateísmo é uma tolice. Que Deus vos abençoe. Amém.